Fala, meu povo, e aí, muito bem? Vamos lá então falar sobre o conceito de crime, galera. Muito bem, no direito penal, olha, ó, fica ligado nisso aqui, sobre o conceito de crime, por um motivo, que eu quero chamar a atenção de vocês aqui a respeito disso. Pelo seguinte, galera, quando você olha para mim e fala assim, Carlos, eu quero falar sobre o conceito de crime, eu vou te perguntar o seguinte, qual conceito que você quer conversar comigo sobre? Porque a gente tem vários aspectos sobre o conceito de crime. Alguns que a gente abraça, alguns que a gente comenta e alguns que a gente simplesmente despreza, tá? Eu vou te pedir aqui para você fazer algumas coisas assim que são legais, tá? Primeiro, eu vou abordar com você alguns aspectos sobre esse conceito de crime. Primeiro, um conceito de crime sobre o aspecto formal. Muito bem. Sobre o aspecto formal, você vai encontrar doutrina, principalmente Rogério Sanches, por exemplo, ele chama isso de aspecto estático, tá legal? Eu quero te chamar a atenção para o seguinte, o conceito de crime sobre o aspecto formal, ele está estabelecido a partir de qual ideia? Se é formal, é norma, tá legal? Norma jurídica. Então você vai lembrar do que eu vou te falar aqui. O conceito de crime sobre o aspecto formal é o seguinte, o direito penal define o que é crime, tá? O direito penal define quais são os comportamentos humanos que estarão sob esse ramo de proteção jurídica. Traduzindo em miúdos, o que é crime? Crime é o que a lei fala que é crime, tá legal? Se a lei pegar um determinado comportamento humano e falar assim, esse comportamento é criminoso e fixar as sanções, pronto, está definido pra gente o que é crime. Tá legal? Sob esse aspecto formal, se você abre o Código Penal e fica ali procurando uma definição de crime, olha, eu te falo, especificamente você não vai encontrar. Você vai encontrar são aqueles tipos penais que a gente chama de incriminadores, que são tipos penais que são colocados na parte especial e na legislação penal especial. Então fica ligado com isso. Então lá na parte especial você começa no 121 e vai definindo para mim aí o que é o que. Matar alguém, tá lá os tipos penais. E aí eles se seguem até o 361. E mais um conjunto de legislações especiais que vão trazer aí essas normas penais incriminadoras. Então fica ligado com isso. Agora eu vou te pedir para você fazer uma pesquisa aí para mim, hein? Você vai me dar um pause aqui agora, vai entrar aí assim, ó, Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro. Sim, o Código Penal tem uma lei de introdução que cuidou de uma faixa de transição do Código Penal antigo para o Código Penal que a gente tem agora. Você vai pesquisar para mim, vai ler o artigo 1º dele. Porque lá no artigo 1º ele tem uma definição de crime mais mequetrefe que você puder imaginar no mundo, tá? E a definiçãozinha mequetrefe de todo tanto que você puder imaginar. O que acontece lá no artigo que está colocado no artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro? Eu quero que você verifique uma coisa para mim. Lá tem uma definição de que é crime e tem uma definição de que é contravenção penal. Essa definição está pautada nas suas sanções respectivas, tá? Olha, essa definição só serve para cair na sua prova, tá legal? Essa definição não serve para nada, é uma definição inútil, tá joia? Mas tem examinador de prova que faz o quê? Pimba, pega o texto dela e coloca lá. Fica ligado nisso, dá uma leitura, simplesmente você precisa de uma leitura, porque quando ela cai em prova, o que acontece? Ela cai o texto seco. Então pause em mim, pausa aqui, vai lá no tio Google, pesquisa lá, tá? Lei de Introdução ao Código Penal Brasileiro, que você vai encontrar uma disposição que está colocada lá. Beleza? Sob o aspecto formal é isso. Sob o aspecto material, muito bem. Sob o aspecto material, o que eu tenho de conceito do direito penal? Muito bem. Sob o aspecto material, o que acontece? Eu vou trabalhar com a ideia de reprovação. Reprovação. Muito bem, tá? O que a gente vai ter aqui sobre a ideia de reprovação aqui no aspecto material? Você vai verificar comigo o seguinte, o direito penal, o que ele faz, o que ele leva em consideração são os comportamentos mais reprováveis ao organismo social.
O direito penal, eu quero que você entenda que ele é um grande mecanismo de controle formalizado de condutas que são reprováveis, condutas que são praticadas pelos seres humanos que violam os bens jurídicos indispensáveis à vida em sociedade. Tá legal? Eu reprovo, reprovação da violação, tá, dos bens jurídicos, tá, indispensáveis, tá, à vida em sociedade. É isso que a gente tem sobre o aspecto material. Então, lembra sempre, falou em matéria, você lembra de bem, aquilo que é importante para a gente viver a nossa vida, tá legal? Então, tome bastante cuidado com isso, tá? No que diz respeito a esse aspecto, então. Então, o direito penal, ele reprova aquela violação dos bens jurídicos indispensáveis à vida em sociedade. Pode observar uma coisa. O artigo 121, que é o primeiro tipo penal incriminador, que começa ali no nosso Código Penal, ele já traz o direito à vida sendo tutelado. Está lá, matar alguém, reclusão de 6 a 20 anos. Por que ele faz isso? Porque, como diz o professor José Afonso da Silva, né, a vida é a fonte de realização de todos os outros direitos fundamentais. Então, o Código Penal faz o quê? Abraça isso. Isso é uma coisa legal do Código, tá? Isso é uma coisa sensacional do Código. Então, você pode ver, esse bem jurídico ele é indispensável à nossa coexistência, à nossa vivência aqui. Por isso que o direito penal tutela ele. Tá legal? Então, esse já é o segundo aspecto que eu te chamo a atenção. O terceiro aspecto, tá, que eu vou te chamar a atenção aqui, tá, é o aspecto sociológico. O aspecto sociológico eu já pontuei ele contigo. Você que presta carreiras policiais, você vai ver o seguinte: conceito de crime está ligado a um aspecto sociológico. O crime ele está relacionado ao quê? A definição de crime, ao controle social. Ao controle social. O que isso quer dizer? Pessoal, o direito penal, ele representa uma grande forma de controle social ordenado pelo Estado, tá legal? Que vai aí fazer o quê, hein? Que vai fazer o quê? Assegurar a coexistência da coletividade, tá legal? Você que está prestando concursos policiais, você vai trabalhar para um órgão de persecução penal do Estado que assegura exatamente isso, tá legal? Que assegura exatamente isso, essa coexistência, através do quê? Através de um aparelho todo formalizado, organizado, ordenado, que trabalha voltado para o interesse o quê? Social, ponto. Então, no aspecto sociológico, o direito penal ele faz esse controle social o quê? Formalizado, tá? A ideia é estabelecer um controle social formal, tá legal? Muito bem, então eu tenho esses aspectos? Tenho. E é só isso? Não. Tá legal? Não. Você vai ver que não. Eu preciso estudar o direito penal, esses aspectos aqui, eu vou deixar eles assim, guardados ali. São importantes para me entender, compreender toda a sistemática, como eu vejo, como eu interpreto o direito penal, mas eu acabo estudando conceitos aqui, o que a gente chama de analítico. Você fala, opa, que história é essa, Carlos, de conceito analítico? Olha, perceba uma coisa, pegue pela palavra, quando eu falo de analítico, ana é divisão, tá legal? Eu pego o direito penal, eu pego o conceito de crime, tá legal? Que é dado pela teoria, e vou falar de forma analítica. O que eu falo então, hein? Eu pego ele e divido ele pelos seus elementos, o que compõe a definição de um crime, tá legal? Então esse aqui é o modelo que a gente estuda quando a gente está estudando o que eu chamo para vocês de dogmática penal. Eu pego uma ideia de crime e divido, fraciono em pequenas porções. Aí eu tenho um conceito analítico que eu te falo, o crime é fato típico, tá? Fato típico. Antijurídico ou ilícito,
tá? E culpável. Fala, nossa, Carlos, mas existe controvérsia a respeito disso aqui, sobre esse tal desse conceito analítico de crime? Olha, eu te falo na boa, só existe controvérsia a respeito disso, tá? Existe 1 milhão de controvérsias a respeito disso, se o crime é fato típico, antijurídico, culpável. Você vai ver que tem outros doutrinadores aí que eles falam que o crime é fato típico, antijurídico, ilícito e a culpabilidade é a medida da pena. É um conceito analítico de crime. No Brasil, hoje, majoritariamente se divide nesses 3 elementos, mas no passado se dividiam em 2 elementos, fato típico, antijuridicidade, culpabilidade como pressuposto da pena, tá? Então aqui é que eu quero que você perceba, tá? Então quer dizer, eu vou falar contigo sobre conceito de crime, aí depende de qual aspecto que a gente vai tratar, depende de qual aspecto que eu vou pegar e embasar minha corrente de pensamento. Isso é importante para quê? Qual que é a importância disso? Ó, agora eu vou te dar mais um meio ponto na sua prova, tá legal? O que é importante nisso aqui, sem embasar toda a sua linha de pensamento aqui, é que se você tiver na sua cabeça esses elementos, você vai estudar direito penal, aprofundar a partir da ideia do analítico. Se você souber a distinção de sociológico, material e formal, você vai saber uma distinção comigo que importam as ciências criminais como um todo. E aí que você tem que ficar ligado, e aqui é que é o meio ponto. Você fala, como assim ciências criminais como um todo? Olha, eu falaria para você certamente o seguinte, ó, ciências criminais como um todo, direito penal, estudar o crime como um todo, comporta o estudo do direito penal especificamente. Então você vai estudar analiticamente o crime. Implica estudar política criminal, tá legal? Já vou te dar o conceito e uma ideia. Implica estudar criminologia, implica estudar processo penal. Para que eu estudo processo penal, Carlos? Para me saber a forma de imposição de sanção penal. Ponto. Você estuda processo por causa disso. O direito penal não é um ramo do direito de sancionamento direto. Então ele precisa do processo, o que a gente chama de devido processo legal. A pessoa só é sancionada se ela passar pelo processo, lembra disso, tá? E no que diz respeito a esses conceitos que são ligados ao aspecto da criminologia, eu quero que você perceba uma coisa. Criminologia é uma ciência empírica, prática, tá legal? A americana adora estudar criminologia por causa do seu empirismo. Isso por quê? Porque a criminologia vai estudar comportamento criminal como um todo, tá? Vai estudar ali a vítima, vai estudar o comportamento da sociedade diante da prática de um determinado crime, tá legal? Então, quer dizer, é um viés bem prático. Vai estudar aqueles fatores que contribuem para a prática do crime, é uma coisa diferente. E você vai perceber também, em termos aqui de política criminal, é de como eu vou ordenar essa política criminal. Como eu vou pensar essa política criminal para o controle social dos crimes. Então tá, vamos lá então. Vou te dar exemplos para você ver como a coisa ficar clara. Bom, eu estou tendo muitos crimes que são praticados com emprego de arma de fogo. Beleza, eu vou modificar a legislação penal especial qualificando aí a subtração violenta com o emprego de arma de fogo. Isso está no campo do direito penal. Está no campo do aspecto formal. Mudei a norma jurídica, tá legal? Analisei os elementos, mudei a norma jurídica. Muito bem. Quem que ordenou essa mudança para mim? A política criminal. Tá legal? A política criminal. A política criminal, busquei dentro do texto constitucional, fala o seguinte, ó, determinados crimes que são praticados com violência ou grave ameaça, eles merecem um tratamento mais rigoroso. Isso está lá dentro do texto constitucional. Quem tratou disso? Foi a política criminal. Agora, e a criminologia? A criminologia fala para a gente o seguinte, olha, para um crime acontecer, eu preciso de um agente motivado, eu preciso de uma vítima perfeita e eu preciso de um local adequado. Se eu tiver esses 3 elementos, aí um crime com emprego de arma de fogo pode acontecer. Então eu preciso adotar uma série de políticas para remediar e quebrar um desses elementos. Quer dizer, a criminologia trabalha sob esse aspecto,
tá? A criminologia trabalha sobre esse tipo de perspectiva. Legal? Tranquilo? Muito bem, então. Esse processo de diferenciação é muito específico. Você tem que tomar bastante cuidado com isso. E só uma questão. Quando você fizer uma investigação especificamente no que diz respeito ao crime, tá? E aqui é só uma coisa que eu sempre gosto de falar para você que é meu aluno, para você tomar bastante cuidado, ficar bastante ligado nisso, tá? Aqui foram os conceitos. A gente diferenciou as ciências criminais no que diz ligados à ideia de conceito de crime, por isso que eu te ressalvo que é bom você saber estudar isso. Agora eu só quero trabalhar com você uma coisa. Quando você pega um crime, tá? Quando você vai desmembrar ele, eu vou colocar um exemplo para ti aqui, ó. 121, matar alguém, tá? Pena, tá lá no código assim, reclusão. Reclusão de 6 a 20 anos. Vamos lá. Vamos estudar para você saber. Olha, tá vendo que aqui eu tenho a definição do comportamento criminoso. Tá legal? Aqui eu tenho a definição do comportamento criminoso. Isso aqui a gente chama de preceito primário. Tá? Eu defino o comportamento criminoso. Aqui embaixo eu estabeleço a respectiva sanção. Se aquele preceito é o primário, esse preceito de cá é o secundário. Então, preceito secundário. Então, ó, preceito primário define o comportamento criminoso, tá legal? Preceito secundário estabelece a sanção, tá? Olha, você vai observar que alguns tipos penais, igual o 121, tem um monte de parágrafozinho aqui, ó. Igual aqui, por exemplo, nós temos no parágrafo 1º a figura do homicídio privilegiado. Aqui nós temos a figura do homicídio qualificado. Tá legal? Então a gente tem essas coisas aqui, tá? Se você olhar para o tipo penal, ele é todo ordenado dessa forma. O que está colocado aqui nos preceitos, e principalmente no preceito primário, eu quero que você coloque no seu caderno aqui, que esses elementos aqui, ó, que estão colocados aqui no preceito primário, esses elementos a gente chama de elementares. Ó, eu vou te dar um macete. Os elementares, ó, é o DNA do tipo penal. Tá legal? A definição por excelência, tá? Então tá ali, no tipo penal, lá no preceito primário. Qualquer coisa que sair daqui, muda o tipo penal, vai para outro tipo penal, cai o tipo penal, são as elementares, é o DNA do tipo penal. Tá legal? Agora, tá vendo que os parágrafos circundam, estão perto dos preceitos primário e secundário? Esses parágrafos, se você for observar aqui, o que eles fazem é pegar e fazer o seguinte, modificar a pena aqui, qualificando ou tornando o crime privilegiado. Como eles se circundam, eles estão ali ao redor, a gente chama isso aqui de circunstâncias. Tá legal? Então lembre-se, o tipo penal é formado por elementares e circunstâncias. Quando a gente vai estudar o tipo penal, a gente também pode falar em preceitos, preceitos primários e preceitos o quê? Secundários. Tá legal? Tranquilo? Fácil? É isso que compõe o tipo? É. Então você tem conceito, você tem distinção das ciências que derivam desse conceito, do direito penal, criminologia e política criminal, você tem uma radiografia do tipo penal, para você lembrar desse tipo de disposição aqui. Legal? Tranquilidade? Agora, bora estudar, que estudar muda a vida da gente. Valeu? Um abraço para você, te vejo em outros vídeos. Até mais.